Olá, meninos e meninas, jovens e jovas, olha quem está aqui de novo. Quem? É o Elvis? É o Jimmy Neutron? Não, é o Itiel, professor de filosofia de vocês. Em mais uma semana de aula, mais uma aulinha de filosofia, porque filosofar é preciso. Eu espero que vocês estejam bem, que de boa, que nem sapo na lagoa, que nem urso no inverno, só de boa, e que estejam estudando, fazendo as atividades. E vamos direto ao ponto em mais uma aula da nossa unidade sobre Em Busca do Saber. E na aula de hoje nós vamos destrinchar uma expressão popular muito conhecida. Não sei se você já ouviu falar, mas fique aí que você vai entender a expressão que diz: ouvir o canto das sereias. Você sabe o que está por trás dessa expressão? Ouvir o canto das sereias. Fulano de tal ouviu o canto das sereias. Por que disso? Fica aí que você vai saber por que dessa expressão, o que está por trás. Qual é a história que está por trás dessa expressão? Ouvir o canto das sereias. E na nossa aula de hoje, Em Busca do Saber, nós precisamos entender que ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovens, nós expressamos aí surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca, aquilo que está ao nosso redor. Logo que aprendemos a caminhar, procuramos aí nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e a tocá-lo, né? Quando a gente começa a andar, a gente começa a mexer em tudo, né? Os pais ficam loucos, que a gente começa a derrubar tudo, a mexer em tudo. Quando aprendemos a falar, logo começamos a fazer perguntas. Pai, o que é aquilo? Mãe, o que é aquilo? Tio, o que é aquilo? O que é aquilo? Fazemos várias perguntas, meu Deus. E todo mundo não sabe o que fazer, pergunta demais. Então, mas nada disso, gente, parece diminuir o nosso desejo por saber coisas novas. E principalmente a saber a verdade. Ao contrário, seguimos pela vida aí fazendo perguntas, trocando experiências, pesquisando, investigando o que existe ao nosso redor. Porque nós queremos chegar a um ponto, a um significado, a uma verdade. Como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. Isso aí nos mostra a importância do saber para as pessoas. E nos leva a refletir aí sobre as relações entre o que sabemos e os modos de buscar esses conhecimentos e a verdade. Então, quando nós ouvimos a expressão ouvir o canto das sereias, o que isso significa? Você sabe o que é uma sereia? Ou você só sabe pelo que você ouviu, ou porque você viu num filme, num desenho, numa coisa? Ah, eu sei o que é a sereia porque eu assisti o desenho da Ariel, que é a Pequena Sereia. Ou eu vi um filme aí que tinha umas sereias. Mas você sabe o que é uma sereia? Muitos garantem que esses seres existem, ou que não existem, é apenas uma lenda, que eles não são reais. Mesmo assim, em diferentes épocas e lugares relatam-se mitos, lendas e contos de fadas sobre lindas sereias. Entre as imagens aí mais conhecidas das sereias, encontramos aí um ser fantástico que é metade mulher, metade peixe, que seduz aí os navegantes, né, e os pescadores através de um canto irresistível, levando aí esses navegantes, esses pescadores a morrerem. Então, essas sereias, elas aparecem primeiramente aí na mitologia dos povos nórdicos, né, da antiguidade. Então, eles aparecem justamente com essa figura, metade peixe
e metade mulher. Os povos nórdicos aí, nós estamos falando dos povos que formavam as populações da Dinamarca, da Suécia, da Islândia e da Finlândia. Esses eram os povos nórdicos. Mas quando nós chegamos na antiguidade grega, isso tinha um sentido diferente. Por exemplo, na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixes eram chamadas de tritônicas. Já as sereias ou sirenas, na Grécia, eram descritas como criaturas perigosas, as sereias ou sirenas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. Então, diferente da sereia lá dos povos nórdicos, que eram metade peixe, metade mulher, aqui na Grécia é metade pássaro e metade mulher. Então, a escultura que você vai ver passando aqui do lado, a escultura da Sirena de Canosa, preservada aí desde a antiguidade, representava essa criatura mitológica, de acordo com a visão grega. E por que nós estamos falando aí dessas sereias lá da Grécia Antiga, essas sereias aladas, né? Criaturas que voavam? Porque nós estamos falando de uma obra muito importante, que é uma epopeia da antiguidade grega, que é a Odisseia de Homero. O que é essa história? O que essa obra conta? Essa história narra aí as viagens e aventuras de Ulisses, ou Odisseu, que foi um dos heróis da guerra de Troia. E após que a guerra termina, essa obra vai contar justamente o seu retorno ao reino de Ítaca. E nesse retorno tem muitos perigos, muitos desafios. Ele tem que passar justamente pelo local onde as sereias estão. Mas olha o que o nosso herói, Ulisses ou Odisseu, faz para passar pelas sereias e não ser aí turvado e não morrer. Olha o que ele faz. Ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-nos que o amarrassem firmemente ao mastro. Que nem essa imagem aqui, ó. Vai aparecer a imagem aqui, como que ele tapou o ouvido dos seus navegantes e pediu que eles o amarrassem ao mastro, para que ele não fosse envolvido pelo canto das sereias e pudesse morrer. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia a todos que se aventuravam por aqueles mares. Então você percebeu aí de onde veio a expressão ouvir o canto das sereias? Então, o que significa ouvir o canto das sereias? Significa iludir-se, significa enganar-se, como o canto das sereias faziam com os navegantes, com os pescadores. Eles ouviam aquele canto e se lançavam ao mar e acabavam morrendo. Então, ouvir o canto das sereias, quando você diz assim, quando você ouvir alguém dizendo, fulano de tal ouviu o canto das sereias, ou seja, essa pessoa está se enganando com alguma coisa, essa pessoa está iludindo-se com alguma coisa que não é verdadeira, ou mesmo ela está afastando-se da verdade. Então, muitas vezes, essa frase é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos, pelos desejos, que a impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre um possível risco, que ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. O que ela está ouvindo não é a realidade, não é a verdade dos fatos. E ela está ouvindo o canto das sereias. E ela não está chegando ao saber, à verdade. E a nossa aula de hoje foi sobre Em Busca do Saber. Ouvir o canto das sereias. Gente, cuidado para não ouvir o canto das sereias. E nós ficamos por aqui. Até a próxima, galera. Em Busca do Saber. Não ouçam o canto das sereias. Valeu, até a próxima.